Oi, Ana. Flávio, Sueli. Estou esperando a Sueli entrar. Andréa. Oi, Sueli. Mariana. Estou mandando para as pessoas agora o link, também para lembrarem, etc. Tudo bem, Sueli, com você? Tudo bem, como tá a imagem? Está bem enquadrada aí? Tá dando para ver bem? Dá para ver bem você. Ah, Só acerta um pouco assim o teu telefone. Acho que está muito mostrando teu teto. Teu rosto está na lua. Isso aí. ah, Aí, ó, ficou bem melhor agora. Oi, Caio. Oi, Ricardo. Mandei para as pessoas de novo, né? Que eu mando de manhã aquele vídeo que você recebeu e agora à noite eu mando o link do Instagram, entendeu? Para as pessoas começarem. Clemia, Xande. E você, como que tá aí? Ó? um pouquinho nervosa. Sempre assim. Tu nunca fez live no Instagram, né? Ou já? Não, não, eu fiz no Meet, fiz no Teams, no Instagram não. Então, Acompanha, bem-vinda ao acompanha. Instagram. Que bom, muito bom te conhecer, muito bom. Cauã aqui, pai. Marquinho. Silvio Lopes. Elaine. Vôlei Rio entrou, que eu vi. Luiz Eduardo, mineiro. Esse é técnico de vôlei. Vamos lá, Sueli, vamos começando. Hoje meu Vamos. bate-papo é com a assistente social, Sueli. Tá? É, Sueli, onde você mora, Sueli? Moro na favela da Rocinha, há Ah, é? 22 anos. Sim. Ah, então antes você morava onde? Bom, para falar de onde eu morava, eu preciso contar um pouquinho da minha trajetória. Já podemos falar sobre isso agora? Ou você quer que eu fale exatamente onde eu morava? Pode ir indo. Pode ir. Eu acho que você pode se apresentar mesmo, até para as pessoas entenderem a tua trajetória até agora. É, eu morava em Jardim Primavera. E como eu fui para lá, né? Nasci na favela Praia do Pinto. Essa favela foi extinta em 69, nasci lá. E botaram fogo na favela. Então, minha mãe era comerciante, perdeu tudo e nos realocaram para uma nova favela que o governo preparou para nos receber, chamada Nova Holanda. Fica ali em Bom Sucesso e atualmente ela faz parte do Complexo da Maré. Mas naquela época não se falava em complexo, até porque as favelas eram bem... tinha muitas favelas, mas ela não tinha tantos moradores, né? E nós fomos conduzidos com os nossos... O que sobrou da mudança, dos nossos utensílios, nós fomos conduzidos um caminhão da Conurb. Isso é uma coisa que minha mãe sempre contou, as histórias, e
e me deixou até hoje assim, intrigada, né? Como é que é isso? Como se coloca o fogo, que até hoje ninguém assumiu, né, a autoria desse incêndio, e faz a mudança no caminhão da Colômbia. E fomos morar lá, nesse lugar que já estava completamente organizado. Eram casas de madeira, com telhas francesas, o chão, o piso era de madeira também, sem eletricidade, sem saneamento básico, assim. Ficamos lá um bom tempo nessas condições. Até que começou a aparecer os mutirões, né? Começaram a se organizar as associações de moradores e conseguiram cimentar, né? Cimentar o chão da rua. Isso já foi em 75, 76. Então, de 69 até 72, as condições eram horríveis de se morar. Eu era muito pequena, mas na nossa família a gente tem um hábito de estar sempre contando histórias sobre a nossa vida. Então, até as nossas crianças que nasceram agora, né, eles sabem dessas histórias, que a gente faz questão de reforçar. E tinha uma coisa boa, que existia escola na época. E a minha escola era muito boa, Escola Municipal Clotilde Guimarães, que tinha muito organizada, apesar de acolher todas as crianças dessa área, Bom Sucesso, Olaria, Ramos, por ali, né? Era uma escola muito boa. Só que, na década de... Aliás, em 77, 78, começou uma movimentação estranha na rua, porque a gente não estava acostumado com pessoas armadas, não tinha isso, né? Na época não existia, assim, o SRAP em si não existia. Mas teve um grande conflito na Cidade de Deus, e o que fez com que alguns traficantes, algumas pessoas migrassem para outros lugares. E muitos migraram para a Nova Holanda. Então, essa movimentação fez com que as pessoas não quisessem mais morar ali. E minha mãe, coitada, vendeu a casa dela por um preço baixíssimo, porque eu já era uma adolescente e ela tinha muito medo que acontecesse algo comigo, com meu irmão. E nós fomos morar em Jardim Primavera, Duque de Caxias, que fica no quilômetro 1 da Rio Magé. E meus pais comemoraram muito, porque não era mais favela. Eu chorei muito, porque ia perder tudo, né? Toda a minha infância estava ali. E chorei mais ainda quando eu vi que o lugar não tinha nada. Então, não tinha lazer, porque aquele lugar, às 5 da tarde, as pessoas se recolhiam e eu não via absolutamente nada. Isso para uma menina, uma adolescente, acostumada com movimentos, que eu fazia teatro na escola, eu fazia vários tipos de cursos, foi muito ruim. E pior ficou quando minha mãe tentou me matricular na escola, que não tinha oitava série na escola municipal local. Só tinha até a sétima série e não tinha como eu estudar. Aí eu chorei muito, porque eu estudei do CA à sétima série com a mesma turma. Então houve essa ruptura e eu não podia nem voltar para a minha escola, porque eu não tinha como, o custo era altíssimo, não teria como fazer isso. E ela me matriculou com muita tristeza, porque numa escola particular, um colégio particular, local, que não era muito bom, mas ela diminuiu os custos, os gastos, né, da despesa da casa para pagar essa escola, esse colégio para mim. E foi assim, fiquei morando ali muito chateada, mas não tinha jeito. E terminando a oitava série, eu não tinha como continuar, porque eu queria, o meu sonho era entrar na faculdade aos 18 anos. Era uma aposta que eu tinha feito com uma amiga, e ela também falou sobre isso, que a gente queria entrar na UERJ aos 18 anos. Então você parou de estudar no Fundamental 2, na oitava série, antiga. Que hoje em dia é o 9º ano, tá, gente? Para quem pegou já as transformações. Eu também sou da época da oitava série. Então, hoje é o 9º ano, mas você terminou.
Terminei, foi muito difícil, porque eu sempre devia ao colégio, sempre devia, porque não dava para pagar. Tudo era pago, na Ah, escola não tinha nem água, e água o ensino potável. médio? Você deu uma travada aí. O Eu ensino não médio, ouvi. você fez aonde? Aí eu não consegui fazer ensino médio porque só existia a 2 bairros depois do meu, onde eu teria que custear 4 passagens por dia, e as passagens Nossa. da Baixada Fluminense são muito caras. Minha mãe não tinha a menor condição de bancar isso, não seria como. Aí ela ficou quieta, ela não sabia o que fazer. Aí eu tomei iniciativa e falei, mãe, eu vou começar a trabalhar. E assim que der, eu volto a estudar. O Eu teu lembro primeiro como trabalho foi em quê? empregada doméstica. Não tinha outro trabalho. Aliás, até que tinha trabalho. Auxiliar disso, atendente, mas não empregava os negros. Eu sempre ia com meu currículo, eu já tinha carteira de trabalho, mas eles não empregavam negros. Eles Quando você foi empregavam para o mercado de trabalho, Sueli, você estava com quantos anos? E que ano era isso? 15 anos, em 81. E próximo, né? Porque a gente sempre procura próximo a moradia, então não tinha, as pessoas não entregavam. E depois eu sabia, que por outras vozes, né? Que eles haviam empregado outras pessoas com menos escolaridade, mas com ser a pele clara. E assim foi, até que eu desisti, eu falei, quer saber, vou ser doméstica, porque é onde me aceitam. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso ajudar minha mãe o mais rápido possível, porque eu quero voltar a estudar. O meu sonho, minha meta era essa, eu vou trabalhar para me estruturar para voltar a estudar. E você E voltou a estudar quando? aos 19 anos, ainda não foi numa escola pública, porque realmente lá não tinha. Eu fui fazer era ensino médio, que a gente chama, era antigo segundo grau técnico, em contabilidade. Isso. E também não tive muito sucesso, porque começava a pagar por conta do desemprego, eu não conseguia pagar a escola, aí saía da escola no meio do ano, saía em maio, às vezes voltava de novo, aí saía em agosto, sempre assim, sempre pulando. E consegui fazer até o segundo ano de contabilidade. Depois desisti, porque eu não tinha como mesmo pagar a minha dívida com o colégio estava altíssimo. Foi muito difícil até fazer um planejamento, porque o meu sonho inicial era ser professora. Depois eu quis fazer o curso de contabilidade, que eu achei bacana, gostei, e fui mudando, quis fazer estatística. E quanto mais eu pensava, mais eu mudava os planos, né? Então foi dessa maneira. Entendi. E aí você caiu no serviço social. Ai, Depois de mas aí já quantos anos, menina, isso tudo? foi uma virada na minha vida, porque ao longo desses anos, eu trabalhei como arrumadeira de hotel, trabalhei no McDonald's, trabalhei em vários locais, mas sempre que a coisa ficava muito difícil, eu voltava a ser doméstica. E quando eu fiz 31 anos, 33 anos, eu me mudei para Rocinha, porque a coisa estava muito difícil na Baixada. E ainda é difícil até hoje para se conseguir alguma coisa. E consegui alugar um quarto aqui na Rocinha, trabalhava em Ipanema, enquanto doméstica ainda, e fiquei pensando na minha vida, que a vida estava passando e eu não fazia nada, eu não conseguia voltar, eu queria voltar a estudar. E daí um dia, eu conversei com meus patrões e eles me emprestaram dinheiro e eu comprei minha casa, minha primeira casa, aqui. Quando eu comprei minha primeira casa, ao mesmo tempo eu fiz a matrícula no André Marroá. Aí, finalmente, eu voltei, fiz a partir do primeiro ano do ensino médio, fiz o regular, fiz o primeiro, segundo, terceiro. No terceiro ano, encontrei uma menina no ponto do ônibus e Mas essa, peraí, conversando. calma aí. Essa escola é pública ou particular? Já nessa época? Na escola estadual, André Ah, é Mauroá, estadual. estadual.
Fica É na onde essa Bartolomeu Mendes, escola? no Leblon. Porque No eu Leblon. eu estudava no Leblon e morando numa rocinha, aí isso tudo já estava desenhado, só tem que ser dessa maneira, para não perder tempo. Tu estudou à E noite, comecei Sueli? à noite. Era 6h15 até as 10h30 da noite. Uhum. Encontrei uma menina chamada KL e conversando, aguardando o ônibus, conversando. Aí eu disse para ela, meu maior sonho é fazer faculdade, mas pelo jeito, eu já estou com 34, 35 anos, vai ficar difícil. Aí ela, é mesmo? Por quê? Porque é difícil, não tem como, é caro fazer faculdade. A KL era coordenadora de um pré-vestibular. Eu não sabia, eu estava falando com a pessoa certa. E, e ela pediu, olha, você me procura no sábado, na escola André Monroy. Eu pensei, mas eu estudo lá. Eu nunca soube isso. Essa questão de pré-vestibular. E ela me inseriu, me matriculou no pré-vestibular. E foi muito complicado, porque eu trabalhava de segunda a sexta e o pré também era de segunda a sexta à noite. Mas aí a coisa foi muito complicada, porque eu precisava estudar muito mais para fazer Enem, para fazer tudo isso. E era exaustivo, mas eu pensei. Mas a minha vida, eu andava tão louca, tão acelerada, que eu passei na UERJ e perdi a data de matrícula. Chorei muito, 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 mas porque eu estava muito acelerada. Eu precisava estar mais calma para poder me organizar, mais afobada, querendo realizar meu sonho, né? Que era o sonho da minha mãe também. Fiquei mais um ano no pré-vestibular, e isso já era 2005, e eu me inscrevi para a UERJ, Unirio, UERJ, PUC e o FRJ. Aí passei na PUC e na UERJ. E assim, eu nem vi que tinha passado, porque eu não conseguia, eu não tinha computador, eu não estava informatizada. Foi a filha da minha ex-patroa que conseguiu ver minha colocação. Então, aquilo ali, para mim, eu estourei o champanhe, sabe? Foi maravilhoso, porque finalmente, 40 anos, aos 40 anos eu consegui entrar na faculdade e fazer Olha serviço só, social. deixa eu te falar uma coisa. Você conhece o Celso? Celso, meu Celso. professor. Então, hoje minha querida aluna na pós-graduação em literatura infantil e juvenil. Olha que vitória maravilhosa. Ai, meu professor, adoro. Nós estamos tendo aula com ele de literatura africana. Maravilhoso, maravilhoso. E foi Que muito bom. complicado, porque acho que a minha maior dificuldade, né, assim que eu passei, eu pensei, como eu vou conversar com essas pessoas? Eu não sei conversar desse jeito. Todas as pessoas que eu ouvia falando eram muito eloquentes, sabe? Tinham um vocabulário muito rico. E eu muito tímida, travada mesmo, eu não conseguia falar nada, sempre tímida. Mas eu fui muito bem recebida na PUC, muito bem recebida. E para mim foi muito bacana, porque eu consegui a bolsa, consegui todos os custos, né? Eles bancaram tudo. E é do lado da minha casa. Foi bem legal, mas assim, com toda sinceridade, eu já cheguei lá muito cansada de tantas tentativas. Porque a gente chega exausta mesmo, querendo se colocar no mercado, a gente vê como nós somos descuidados pelo governo. Isso era um sonho, eu queria terminar a faculdade aos 22 anos. Há 40 anos eu entrando. Enquanto as pessoas estavam pensando em se aposentar, eu estava tentando entrar. E muitas amigas que tinham o mesmo sonho que eu ainda não conseguiu. Ainda não conseguiram, né? Que elas estão ainda tentando e ainda como diarista, nada contra o trabalho em si, nada contra. A questão é por que não podemos realizar os nossos sonhos, que é direito fundamental, está lá na Constituição Federal, direito à educação. Por que é tão difícil?
Porque a gente tenta se colocar no mercado de trabalho e fecham as portas por conta da cor da nossa pele. E algumas pessoas ainda falam que isso é um chorinho, que isso é mimimi. Não é, é difícil mesmo. Então, quem consegue, sabe? Eu quando terminei a faculdade, para mim aquilo ali já era um doutorado, porque foi muito, 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 muito difícil. E conciliar tudo, trabalho, fazer vestibular, que não é fácil, vestibular. Abdicar de tudo, né? Parente, filhos, amigos, passar sábado e domingo estudando. Não, não foi muito fácil, não. Mas foi gostoso fazer o curso. Nessa época tu estava casada? Olha, essa é uma outra história. Na Não, verdade, eu tinha um não vamos relacionamento. entrar nessa a fundo. Nessa época tu estava casada, Na ele te época, apoiou nessa época? não. Porque tem relacionamentos que te botam para cima e tem relacionamentos que te botam para baixo, É, né? Eu eu, te falo, o meu mestrado eu tive todo o apoio do meu marido atual. Então, assim, foi muito tranquilo. Lógico, muitas coisas eu tive que abdicar, porque o mestrado eu falo que é uma coisa mais. Uma dedicação mais Casas Bahia, totalmente para aquilo, né? E a André sempre falava assim: ah, você não está me dando atenção. Ou eu li o livro ou eu olhava para ele. Então, foram 2 anos que teve que ter. E no seu caso, foi essa. Olha o coraçãozinho do André. Teve esse caso, Sueli? Esse não, no meu apoio, caso, esse entendimento também do não. companheiro? Nem dele, nem de muitas pessoas. Eu acredito que esses 2 anos que eu pensei fazer o vestibular e passei, eu me senti muito solitária, porque as pessoas falavam: você tá velha para isso? Para quê? Trabalha, não ganha tão mal, continua trabalhando, sabe? Vai construir casa. Eu disse, gente, mas é meu sonho, sonho da minha mãe já faleceu. Eu queria realizar esse sonho. Eu queria voltar a estudar. Eu não via outro caminho. E eu pensava, eu vou ficar velhinha, mas eu vou tentar estudar. E as pessoas iam se afastando de mim. Outra questão são os assuntos em comum. Eu não conseguia mais me identificar com algumas coisas. Porque as brincadeiras eram brincadeiras de cunho pejorativo. E eu pensava, eu já era assistente social e não sabia, né? Porque as brincadeiras assim, não coincidiam mais com a minha nova maneira de pensar. E assim que eu entrei na faculdade, eu precisei fazer terapia. Não pela recepção da universidade, não foi por isso, foi porque as pessoas se afastaram de vez mesmo. Não conversavam mais comigo, não me convidavam mais para as festas. E eu fico me relacionando, esse novo grupo de pessoas, aí sim que eu me senti inserida. Agora, anterior, isso Mas inclui qual o parentes, grupo que te afastou, Sueli? Qual foi o grupo que te afastou? amigos, alguns amigos, alguns parentes também. Eu tinha apelidos que eu nem sabia, as crianças me contavam, você é a doutora. E assim, é um sentimento que hoje eu entendo, hoje estudando um pouquinho essa questão do preconceito, eu entendo que as pessoas às vezes elas não se veem naquela condição, então logo não me aceitaram. Para que isso? Estudar é para rico, porque quem está na universidade, na verdade, que essas pessoas que me julgaram, prejulgaram, eram os filhos dos patrões, ou os patrões. Então, o que eu estava fazendo ali? Metida, isso tudo, sabe? E é muito perverso, porque quando as pessoas não conseguem enxergar os seus próprios direitos. Isso é constitucional. Direito ao lazer. Quando eu falava, eu vou ao teatro, fazer o que lá? Ela é muito metida. Então, simplesmente, o teatro é lazer, é cultura, é educação. Mas Sueli, mesmo com preço a barato, Karina assim, eu está não... falando para você, Sueli maravilhosa, eu tenho orgulho de você. Te amo, Karina. Linda. Tá? É, deixa eu te perguntar, você trabalha hoje como assistente social, né? Quais foram as maiores dificuldades que você teve já nessa tua carreira nova?
que agora você é assistente social, depois dos problemas todos, do preconceito, do lugar que não era seu, né, a princípio, né, e você deve ter escutado isso diversas vezes, né, eu passei algo parecido, mas não pela cor, né, eu passo por um outro viés, né, mas hoje não é da minha vida, é sobre a sua, mas eu me identifico muito porque são coisas que vão sendo casadas, né? Aquele lugar não é seu, aquilo não te pertence, né? Mas para quê? É perda de tempo, e não é. Eu sempre falo para os meus alunos, eu trabalho no Complexo do Alemão, né? Então eu tenho muitos alunos que são negros, né? São poucos brancos, e aí quando eu loto o quadro cheio de dever de matemática, eles me perguntam, para que isso? Para que eu tenho que aprender isso? É fácil, querido. A única coisa que nunca vão te tirar é o conhecimento. Podem Exatamente. te tirar tudo, menos o que você aprendeu hoje. Entende? Então eles ficam naquilo, sabe, Sueli? Sabe, ameaçador praticamente, porque eu falo para eles, se não for eu que vou ensinar vocês, vocês querem o fácil, a vida não é fácil. Né? Ela não é fácil para ninguém. Quem não nasce em berço de ouro tem que correr atrás. Né? E já estuda na escola pública de vez em quando, não tem um professor muitas vezes. Né? E você fica nessa... tentando empolgá-los, eles não vendo que eles pertencem ali, eles não se veem ali, né, muitas vezes. No seu trabalho como assistente social, você recebe esse tipo de aluno? Olha, eu trabalhei, meu primeiro trabalho foi aqui dentro da Rocinha, e era um estágio, e me aproveitado nesse estágio, eu trabalhava com bebês, crianças e jovens, né, adolescentes e jovens. E muitas das vezes, quando eu fazia reunião com os pais, eu via essa fala dos pais. Não, terminando o primário já está de bom tamanho. Para quê? A gente já mora aqui mesmo. E isso inclui toda a situação, toda a condição de pertencimento. O que significa que as pessoas que moram, muitas das vezes que moram nas favelas, né, essas pessoas ela não entendem que ela... Não é porque mora ali que ela não tem direito a muitas outras coisas. Só um momentinho. Jonathan, atende a porta aqui, por favor. E aí, e com isso inclui ir ao teatro, isso inclui entrar na universidade, isso inclui manter o local que você mora limpo, isso inclui uma série de outras questões. E eu ouvindo essas mulheres, eu fiquei muito assim, ansiosa e montei um grupo dentro do projeto, né, um grupo de mulheres, de guerreiras, o nome do grupo, justamente para elas se identificarem com esses direitos. Então, a cada fala, uma ajudava a outra. Ah, mas eu tenho direito a isso, não sabia. Levava palestrantes, levava pessoas para elas conhecerem. Vamos sair daqui, desse meio, vamos conhecer a PUC, vamos conhecer o UFRJ. E elas saíam com esse grupo para conhecer, para ver se sentiam um pouquinho, né, ali de reconhecimento e de pertencimento. E deu certo. Né? Posso dizer que 85% dessas pessoas, dessas mães, né? Porque pai, eu convidei os pais, mas eles não quiseram. As mulheres mesmo, por isso o nome Mulheres Guerreiras. Elas continuaram a estudar, voltaram a estudar. Quem terminou ensino médio, não quis mais fazer outras coisas, terminou. Algumas estão também na universidade. Tem uma que está terminando a faculdade de matemática. E, assim, eram pessoas que não eram escolarizadas, não entendiam a necessidade de estar ali lado a lado com seus filhos. E eu acho que é isso, através do diálogo, através do comprometimento com essas pessoas, assim como eu, como fizeram comigo também, eu acho que a gente consegue ir à frente. Entendi. Tu sofreu algum descaso no trabalho? Opa! Vários. Vários.
O último... Mas você percebia ou era sutil que você não percebia? Ou você, como eu vou te explicar? Isso é de trabalho, né? Ou não? Você acha que já era uma coisa mais perversa? Olha, no início era sutil, eu acho que eu não percebia tanto, mas recentemente a situação ficou tão grave que eu sofri assédio moral no trabalho. Era uma equipe e a gente ainda está ainda pensando o que vai fazer com isso, com essa situação, porque era uma equipe composta por 3 mulheres brancas e eu negra. Eu nunca tive problemas com isso, porque acho que são profissionais. Eu encarava assim. Mas uma pessoa não encarava dessa maneira. Tanto é que essa pessoa, quando me viu, perguntou: quem é essa daí? E eu ouvi, mas eu não atendi. Né? Aí alguém falou: é assistente social. Você se formou onde, minha filha? E foi assim, foi muito direta. Né? Eu falei: na PUC. A PUC agora aceita qualquer um. Então eu pensei: o que eu vou fazer? Estou no ambiente de trabalho, o trabalho está difícil, eu respondo à altura. Não vou responder, vou ficar em silêncio. E a coisa foi crescendo, crescendo, e essa pessoa disse: eu só vou sossegar quando ela sair daqui, que eu não consigo, eu não suporto trabalhar com essa mulher. Não tinha motivos reais. Sempre que perguntava os motivos, a questão é que ela não conseguia dividir uma sala com uma negra. Isso é racismo, isso é crime. E aí, então, por que você não denunciou? Era o seguinte: existe uma prática de nos intimidar, dizendo que quando as pessoas no próximo trabalho vão pedir referências. Uhum. São bem daí. Um silêncio que eu fui covarde comigo mesma, mas por conta da idade, receio de não arrumar outro trabalho, eu tive que engolir mais essa. Depois de ter engolido muitas coisas na vida. Tipo, olha, uma vez eu tive uma alergia no braço e perguntei para uma pessoa: será que o doutor fulano poderia me atender? Ah, não, não dá. Ele só consegue atender pessoas com a pele clara. Ele não vai conseguir identificar. Eu fiquei tão traumatizada com aquilo que eu pensei: que diacho de faculdade esse homem fez? Mas eu não tinha entendido o racismo. Também pelo choque. E por aí vai. As pessoas se acham no direito de violentar o direito das outras, de violentar as outras. E não tem medo de nada. Vão falando, vão, Não, não sabe? tem. Deixa eu te Não tem elogiar medo. agora, rapidinho, que veio do bate-papo. Vem lá da Ilane, que eu não falei, mulher, parabéns, mulher guerreira. Obrigada, É, Helena. aí vê a Rosinete, verdade. O André falou que isso que aconteceu com você é um absurdo. Né? A Ana é uma infeliz, essa mulher, você é maravilhosa e tem sua luz que brilha, e isso incomodou-a. A Pri Garcia, absurdo, demais isso. Todos nós temos direitos iguais. O problema é que nós temos os direitos, né? E a gente não vê, né? Não. Eu estava até falando hoje com a Sueli mais cedo, né, Sueli? A gente vai no restaurante, meu esposo, ele é negro, então eu vejo como é velado, né? Ele não tinha percebido no final de semana onde a gente comeu. Eu não vou falar o nome do restaurante, porque eu não vou fazer propaganda para ele, mas a menina, eu entrei, sentei, ele sentou de frente, né? E aí a gente, cadê o cardápio? Aí ela falando: você pega pelo QR Code do celular. Ela me explicou tudo. Aí fui no QR Code lá da mesa, e nisso estou achando que ela está explicando para o meu esposo. Não, ela não está. Simplesmente era eu que ia decidir tudo e meu esposo não ia decidir nada. Entende? E aí você vê que acontece, né? É a forma sutil, entendeu? Era uma pessoa branca me atendendo para uma pessoa branca e eu sentado com meu esposo. E eu assim, gente, o meu esposo, ele não aguenta, ele não
tolera o racismo. Só que a gente estava tanto tempo para entrar dentro do restaurante e comer que ele não percebeu. Mas eu percebi. Entendeu? Agora que ele está escutando o que eu percebi, porque ele está escutando a live, entendeu? Depois ele vai falar comigo, mas foi uma coisa assim, ninguém maltratou ele no atendimento, sabe? Mas sempre foi direcionado para mim, não é para ele, né? Isso eu observo muito nos restaurantes. Entra uma pessoa negra ou uma família negra e aí todo mundo, né, olha, né? Ninguém se toca que aquilo é normal, que a nossa sociedade, a maioria é negra, não é branca, né? Eu estava relendo de novo o manual antirracista, essa eu posso fazer propaganda, da Djalma Ribeiro, estava lendo ontem no domingo, e é sempre bom a gente reler, né, autores negros, porque assim, eu nunca vou entender o que passa, né? Porque eu não sou barrado no lugar. Só por eu ser branco. Eu sei disso. Mas eu posso me incomodar, entendeu? Com o racismo, com o que fazem. Né? Eu lembro que dentro da escola onde eu trabalhei, hoje ela vai saber, a professora de filosofia, o que eu fiz com os alunos. Eu tinha uma aluna da 2009, do ano passado. Ela era negra, e aí, num determinado horário, os alunos achavam que ela cheirava mal. E começava a falar. Menina, aquilo me irritou de uma tal maneira. A professora de filosofia desceu para falar comigo. Aí eu falei, olha só, eu não trabalho com X9. Eu quero que todo mundo que ofendeu a colega desça. Eu te falo, Sueli, sabe quantas pessoas brancas desceram daquele grupo de 10 alunos? Só eu. Todas. Só eu. E aí eu olhei para a cara deles, aí eu olhava, porque era uma coisa estrutural, né? Sim, Então, como que você sofre o preconceito e você é preconceituoso, né? Na realidade, você tem que recriminar qualquer tipo, né? Mas eu tomei um susto naquele dia, que foram 10 alunos. Aí eu falei, gente, vocês conseguiram surreal, porque eu nunca tinha visto isso. Entendeu? E depois eles conseguiram. Eu consegui traumatizá-los, não vou falar o que eu fiz, né, com eles, mas eu consegui que eles entendessem, se botassem no lugar dela, com um simples fato. Você sabe como que é o uniforme do Estado, né? Aquele uniforme cinza. Né? E aí quando todo mundo estava com uniforme cinza no dia. E aí eu falei para eles, quando vocês entram dentro do ônibus, o que as pessoas fazem? Elas pegam as bolsas, nem abraçam, né? Porque você vai assaltar. Vocês entenderam o que vocês fizeram com a colega de vocês hoje? Vocês fizeram a mesma coisa que as pessoas fazem com vocês dentro do ônibus. E aí eles começaram a chorar. Como era a turma de primeiro ano, 15 anos, né? Começaram a chorar, pediram desculpa. E realmente, nunca mais tive problema. Essa menina hoje é minha aluna, no segundo ano. E alguns deles, desta turma, são meus alunos hoje, na 2003. Né? Mas eles são fantásticos. Mas se eu não intervisse, se alguém não colocasse eles no lugar deles, hoje eles iam retratar a mesma coisa com outros colegas e ia achar que isso é uma brincadeira, e não é. E não é uma brincadeira. Né? Eu acho que atualmente as pessoas sabem que estão violentando, porque a mãe dessas pessoas, os pais violentados, os avós também. E a única maneira que eles conseguem enxergar os negros é numa condição subalternizada. É atrás do fogão, é limpando o banheiro deles. Eles não conseguem entender que nós estamos aqui por uma questão de igualdade, por uma questão de direitos. Nunca vão entender. Então, todos os dias a gente se depara com situações de racismo, de qualquer forma de racismo. Ou no shopping, no restaurante, no supermercado, na farmácia, na rua. No shopping a gente teve aqui do lado, na ilha do governador, aqui do lado da minha casa, não da Rocinha, mas aqui do lado da ilha. O menino agora, no final de semana, no Ilha Plaza,
cercaram o rapaz porque ele era negro. Então, ele estava numa loja, que a gente não vai falar o nome, que eu não vou dar ibope para a loja, mas que os seguranças do shopping, quando viram que eram policiais, não ficaram assim, o que eu faço? Porque são policiais, então viram, são a lei, né? E na realidade a lei que foi o causadora do racismo todo. E que as pessoas que estavam dentro do shopping que foram, né, em defesa do cara. Porque se não fosse essas pessoas, ele com certeza estaria já nos números que a gente tem todos os dias. Né? É muito complexo. Essa questão de olhar para o negro já acreditando que esse negro vai roubar. Eu recebi um convite, minha turma, para assistir a pré-estreia do documentário Juízo, lá atrás, a gente estava na faculdade. E nós fomos assistir no shopping aqui, próximo à PUC, então você já sabe mais ou menos onde é. Uhum. E quando eu fiquei aguardando uma outra amiga chegar e conversando com... Só um momentinho. Jonathan. Meu neto, desculpa. Não, é dia de live. Live em casa, quarentena, não tem como. Quem tá com a amiguinha aqui, eles entram e saem, enfim. Já tinha conversado, mas... E chegou um segurança negro, ele colou em mim de um jeito. Aí uma amiga brincalhona, ó, tá te paquerando, ganhou pra hoje. Aí eu falei você acha que quem vai ganhar é ele? Ele vai sair daqui direto para uma delegacia, não vai demorar. Uhum. Ele olhou para mim e falou, a entrada de serviço é por ali. Nossa. Eu falei para ele, eu não te perguntei nada. E com o ingresso na mão, ele tentou barrar a minha entrada no shopping. E eu falei, eu não acredito. Eu, uma estudante universitária, fui convidada para a pré-estreia de um documentário e estou sendo barrada por uma pessoa que trabalha aqui. Só um momentinho que eu vou chamar as autoridades. Aí veio uma outra pessoa, me pediu desculpa, disse aquilo, e a turma inteira estava ali. E eu fico mais indignada como um negro consegue fazer isso com outro negro. Mas acima desse negro existe um branco, que é o chefe dele, que já coloca esse homem ali imenso para intimidar, que eu chamo de capitão do mato. E por conta desses capitães do mato, que nossos jovens estão morrendo. Então, eu tenho um sobrinho com 17 anos, outro com 14, imensos negões. E eu tenho medo, cada vez que esses meninos saem, eu penso, será que eles voltam? Será que vai dar tempo da gente correr lá na delegacia? Será que vai dar tempo? A gente fica com o coração na mão. Porque existe essa estrutura que o jovem, o adolescente negro, ele é criminoso. É uma criminalização da juventude. E eu realmente não sei se ninguém fizer algo assim, de importante, de impactante, eu não sei o que pode acontecer. Sabe? Eu acho que as famílias continuarão sendo decepadas, porque todos os dias a gente escuta uma notícia dessa magnitude. É muito cruel. É verdade. Eu sei porque eu trabalho no alemão e assim, quando os alunos não estão com identidade, eu fico preocupado. Porque é a primeira coisa que eles pedem é a identidade. Né? Porque senão eles fazem qualquer crueldade com eles. Entendeu? Eu geralmente falo para eles, principalmente no noturno, né? Porque quando eu fechava a escola, eu falava para eles assim, direto para casa. Principalmente quando eu via muita viatura perto da escola, então eu já ficava ligado, eu já ficava na porta para vê-los indo para onde eles têm que ir, para ninguém parar. Um dia, Sueli, um único dia, eu estava atendendo do lado de dentro da escola, aí vira a minha porteira lá na minha sala e fala assim, Stephanie, está acontecendo uma coisa estranha. Eu falei, o quê? A 3000 saiu, e aí dentro de escola é proibido você usar boné. Né? É uma lei, inclusive. E assim que eles saíram da escola, eles botaram boné de vários modos, e diz a polícia que tem um jeito que bota o boné,
que eles identificam que do negócio, né? Tá envolvido. Eles dizem, eu nunca vi isso. Eu nunca vi porque eu boto boné assim, 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 o assado, para mim é um boné. Lá dentro da escola não pode. Oi? É um código. Eles falam que o policial sabe muita coisa que a gente não sabe, né? Aí eles pararam esse meu grupo de alunos. Menina, eu saí da porta da escola com 2 quentes, 3 fervendo. Eu falei, querido, boa noite. O senhor é quem? Eu falei, eu sou o coordenador da escola, eu gostaria que você liberasse meus alunos. Não, eles não saíram dali. Saíram porque eu abri a porta e eu sei que eles estão com uniforme. De onde eles saíram? De onde eles brotaram, então, meu querido? Eu sei que foi um negócio, ele tão ruim, que ele quase me prendeu. Ele falou que eu estava desacatando. Eu falei, não, querido, eu sou servidor público, você também é. Eu estou te falando que eles saíram da minha escola. Eu tenho os números de matrícula, endereço, eu tenho tudo deles aqui, eu sei o nome de todos eles. Aí ele falou, então fala. Eu falei, fulano, turma tal, fulano, turma tal, fulano, turma tal, fulano, turma tal. Está satisfeito? Meus alunos já podem ir. E foi o que aconteceu. Aí ele ficou olhando para minha cara, aí eles tiraram a viatura da porta da escola, jogaram lá para perto do UPA, né? E nas sextas-feiras já não ficavam mais na porta da escola, principalmente se eu estava na porta. Então eles não ficavam, entendeu? Mas era um jeito que eles estavam ali exercendo o poder, entende? E a consequência disso é afastar os jovens da escola. Que afasta. Que ali o jovem não se pertence. E a escola é na pista. É do complexo. A escola é do complexo. É para o aluno de lá. Entendeu? E aí o aluno não pode estudar. Vai estudar onde? Você não pode ir para o asfalto. Aí instala uma escola dentro da favela, no bairro que eles moram. Também não pode. Vai estudar como? E daí Nós temos reclama. 2 escolas dentro da Maré. Aí na Rocinha, eu não sei se tem dentro. Tem dentro? Tem em frente. Aí então Sena. Em frente tem, que é o CIEP, né, que eu vejo. Dentro tem municipal. Tem CIEP, tem municipal, tem 2, 3. Abelardo Chacrinha Barbosa, Paula Brito e o Bento Rubião. Todas municipais. E a estadual fica em frente, que é ao lado do complexo esportivo da Rocinha. É uma excelente escola. Mas é difícil, porque tem muita coisa contra, sabe? Aquele jogo de puxar a corda. Contra, tem toda uma sociedade que discrimina, todas as dificuldades que esse jovem, esse adolescente precisa trabalhar para ajudar a família. E à noite estudar. Memorizar, aprender e contra uma série de questões que não favorece o estímulo ao ensino. É muito complicado. Olha só, vou ler para você o que a Lu Bio. Sim, nossos jovens estão sendo massacrados. Ao lado da escola, eu parei o carro para brincar com um grupo de alunos, todos negros, eis que a polícia parou e foi até o meu carro para perguntar se estava tudo bem. Detalhe, estávamos todos rindo. Né? Eu conheço a escola que a Lu trabalha, brincando, um absurdo isso acontecer. Foi institucionalizado, o André está dizendo que foi institucionalizado na sociedade que o negro só pode ser bandido ou empregado. Né? A design é um absurdo. O Terço, gostei, ágil, bem, meus parabéns. Obrigado, Terço, entendeu? O Igor, isso é terrível, né, essa situação. E várias outras que a gente não comenta. Né? E que eu acho que a gente tem que passar a comentar, entende? Porque hoje em dia a gente pega o celular e eles quebram o celular, né? Então, quando a gente começa a falar o que acontece, né? Aí eles falam, e as provas? Não, as provas não tem como dar, né? Fica na fala nossa, né?
E é isso mesmo, Igor. Esse é um racismo estrutural mesmo, entendeu? Eu falo além que ele não é só estrutural, ele está muito bem enraizado, né? E está em todas as pessoas, né? Então, quando a gente para, pensa e fala, para não falar besteira, entende? Ou de repente você não fala, porque hoje ficou legal, né? Parece que é bonito você falar o que você pensa, porque não tem consequência nenhuma, Sim. né? O outro chamou um delegado, né? Ontem, né? Não vou falar o que ele chamou, mas aí ele foi preso, reincidente. Aí por ele ser branco, porque é isso, deve ter sido um juiz branco que julgou ele vai usar o quê? Uma tornozeleira em casa. Então ele ficou elas por elas, porque o despacho foi escrito que em época de pandemia não é saudável você ter mais, aumentar a quantidade. Agora, se fosse um negro, ele iria para a prisão. Isso a gente não tem dúvida. Talvez iria mudar, né? Eu acho que o maior temor de nós, moradores da favela, eu não gosto da palavra comunidade, já te falei isso, porque disfarça uma série de situações que eles deveriam resolver, que afinal de contas todos nós pagamos impostos. Ah, mas você não paga IPTU, mas os meus impostos são todos ali embutidos, inclusive na falta de aparelhos públicos, na falta de segurança, na falta de educação da saúde. A Rocinha até é um pouco privilegiada, porque mesmo assim a gente percebe que falta muita coisa. E a questão de quando tem incursões policiais, os negros precisam ficar embaixo do vestido da avó, da mãe, porque se pegarem na rua, a questão fica muito mais grave. Primeiro que a gente não tem acesso a essas pessoas, porque quem vai sair no meio do tiroteio? Se essa criança, esses jovens adolescentes, estiver voltando da escola para casa, é melhor nem ir para casa. Fica na escola, dorme na escola, não transita. Não me fala, porque eu já peguei tantos tiroteios na minha escola, que minha mãe me ligava, que meu esposo estava no trabalho, e eu já estava lá em cima com os alunos, falando com eles, né, e tentando acalmá-los. Tem muitos que têm crise de ansiedade, né, porque eu não sabia disso, eu passei a saber quando eu vivi, né, com os alunos, o primeiro tiroteio, e aí a gente vai aprendendo. Se abaixa, vai para tal lugar, esconde os alunos aqui, vamos para o corredor, abaixa. Então tem alguns protocolos que a gente fazia, não libera, porque de vez em quando o tiro está perto da escola, mas lá dentro está pior ainda, e os meus alunos moram lá dentro, então eu tenho que pensar como que eles vão até lá, então eu tenho que deixá-los mais próximo, e quando os pais começam a falar, Stephen, está tranquilo, está tranquilo, está tranquilo, e aí eu vou liberando, porque eu tenho que pensar no complexo todo. Exatamente. Então, se algum lugar está tendo tiroteio, o que não está a princípio, vai poder ter a qualquer momento. Então, eu não posso liberar para canto nenhum. É quando acaba mesmo, daí eu libero. E geralmente era sempre às 4 horas da tarde, na quarta-feira. Eu peguei 10 tiroteios ano passado. Todos às 4 horas da tarde na quarta-feira. Entendeu? Um à noite, numa quinta, que eu lembro, que foi violento. O tiro acertou um ônibus na estrada de Itararé. Esse foi na porta da escola. Né? Os outros a gente só escutava, então a gente interrompe para não ter problema de aluno ser acertado, etc. Né? E convencer esse aluno de não se mover, de não ficar sentado, também é um outro problema, porque a intenção deles é ir para casa, fugir daquele local, entende? Que também eles não se conscientizam. Ah, Steph, a gente já está acostumado. Não, gente. A responsabilidade é minha. A vida é de vocês.
Eu tenho que prestar conta, porque seu pai ou sua mãe estão trabalhando, o responsável é quem está dentro da escola. Né? Nós todos ficamos nesse sentimento. Quando tem incursão durante a manhã, a gente já fica olhando, gente, hoje, ferrou, é aonde? Né? O RJ, todo mundo critica, mas o RJ é uma informação às 6 horas. É o horário que está todo mundo indo para a escola. Que às 7 eu estava já na escola. 7h30 o município começa. Então, assim, quando o RJ começa a voar aqui o helicóptero, aqui no bairro de Olaria, Ramos, Maré, eu falo, gente, algum lugar não vai ter aula hoje. Entendeu? Já cansei de sair daqui, chegar para os professores de manhã cedo e falar, ó, hoje é pouco número de alunos. Por quê? Está tendo tiroteio, eu já sabia os bairros porque eu já tinha assistido a RJ. Entende? E aí você já sai com essa tensão para ir para a escola. Isso era pior ainda. Isso é ruim, tanto para os alunos quanto para os profissionais que estão lá dentro. Na época, eu estava fazendo vestibular na UERJ. Foi muito difícil, porque durante a semana das provas, eu participei de vários tiroceios. E o meu medo, que eu saía de casa às 5h30 da manhã, porque não tinha metrô na Rocinha, então era muito complicado chegar. O meu medo era sair de casa, às vezes eu saía e eles estavam chegando. E quem fica em casa? Então, eu acho que esse medo, eu conheço, eu não gostaria de conhecer, mas eu conheço muito bem. Porque quem está em casa, não sei se vai saber dialogar, porque tem que saber dialogar com eles. Tem. É muito cruel. Eu acho que a questão dos capitães do mato, que eu sempre falo, é uma situação dramática, porque eles também são discriminados, assim como nós, e são trabalhadores como nós, e eu não sei onde isso vai parar. Principalmente agora, né, nessa gestão aí, a coisa é muito complicada. Mas eu acho que eles não se veem, né? Eles não se veem mais daquela forma. Eles se branqueceram, né? Sueli, a gente tem que fechar a live, porque senão a gente cai. Né? A gente já vai acabar quase 1 hora. Eu vou remarcar uma live com você. É muito rica a nossa conversa. Entendeu? Você tem várias experiências, né? Mas eu gostaria que você encerrasse uma frase ou com alguma coisa para as 19 pessoas que estão aí te escutando e nos escutando, né? Até agora. Eu quero agradecer a você, muito assim, muito grandioso assim, te conhecer. Você é uma pessoa muito especial, tá? E não vou largar sua mão e não larga a minha, por favor, porque a gente ainda vai para trabalhar muito. Eu não sei se é uma frase, mas eu acho que resiliência seria, de repente, me definiria, ou resistência. 55 anos, agora eu estou fazendo a pós em literatura infantil e juvenil, estou aprendendo muito, não só a melhor da turma, nem nunca pensei nisso, mas o que eu estou aprendendo, já estou costurando essas coisas, já vou montar um projeto justamente por conta dessa pós. E eu acho que é isso, resiliência e resistência, sabe? Porque não dá para baixar a cabeça. As minhas costas são todas cheias de marcas das chibatadas, mas estou forte, estou aqui. Isso mesmo, minha amiga. Meus amores, ó, um beijão para você, Sueli. Daqui a pouco te ligo, tá? Vou salvar no Facebook, vou salvar no YouTube. Sueli, um grande beijo, muito prazer. Você caiu do céu, né? Graças a Regina, né? E ó, um beijo grande que agora deu 26 segundos pra gente. Beijo grande. Obrigada, a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigada.